Eu tô 6 anos nesse mercado e pra mim, quem respira precisa de seguro de vida. Eu respiro, você precisa de um seguro de vida. Doutor, e se amanhã acontecer algo com você e você não estiver sentado desse lado da cadeira? Você deixou de ser médico, virou paciente. Como é que fica a tua vida? Óbvio, a pessoa não acorda falando, eu preciso contratar um seguro de vida porque pode acontecer alguma coisa comigo hoje. Não. Por isso que a gente precisa despertar a conscientização. Eu falei assim, Carol, calma. Se não der nada no seguro, tá tudo bem, porque eu não tô esperando nada do seguro. Eu não posso te contar. Mas eu acho. Então finge que eu não te contei. Mas eu acho que vai sair o seu seguro. Literalmente, ela vive como se ela fosse assegurada. Claro. Pouco 52 mil. O que é o momento de seguro que eu vou falar? É aquilo que tá engasgado. Você prefere proteger um carro, que às vezes você prefere proteger a capinha do seu celular com uma película, mas não protege a sua família, não protege a sua esposa, não protege seus filhos. Eu só preciso de uma coisa. Me segure que eu vou falar. Que mundo que você tá, que você ainda não se preocupa com a responsabilidade financeira dentro da sua casa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Seguricast. E hoje um episódio especial. É o episódio de número 10. E eu faço tantas analogias com o número 10, o camisa 10, né? A Copa do Mundo tá vindo e o camisa 10 é o mais importante dentro de um time. Vai falar que não é verdade? Não me contradiga, hein? E nesse episódio eu estou longe, viu? Olha, eu tô muito longe. Eu estou em Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro, mas para falar melhor sobre a cidade, sobre a região e por que essa pessoa no episódio 10 é tão importante e fundamental para o Me Seguricast, eu estou com a minha convidada especial, Caroline Valeriotti. Carol, né? A nossa Carol, uma consultora de mais de 5 anos, casada com meu amigo, Dr. Alfredo, e que tem uma carreira brilhante, reconhecida nacional e internacionalmente, né, Carol? Mas para o público do Me Seguricast que não te conhece, se apresente, fica à vontade. Oi galera, eu sou a Carol. Hoje, né, o Pinho é o meu consultor e vai fazer 6 anos que eu estou na MetLife. 6 anos, é um tempo, é chão. E assim, foi algo que a MetLife deve ter aparecido na minha vida, foi algo divisor de águas mesmo. Hoje, né, eu estou na empresa, já vai fazer 6 anos, eu me mudei para Santo Antônio de Pádua, morava em Itaperuna, e Pádua me acolheu, tanto a mim quanto o meu marido, né, que na verdade ele veio primeiro para poder trabalhar aqui, e como a gente tem essa flexibilidade de atendimento, né, graças a Deus coincidiu, e a gente veio para cá e estamos há 2 anos já aqui e estamos realizados, graças a Deus. Muito bem. É um prazer sempre te receber aqui. De longe, hein? É longe. É longe, mas você sentiu o gostinho do que eu passo para poder chegar em São Paulo. Quando você vai para São Paulo? É. O mesmo perrengue. O mesmo perrengue. Gente, mas cadê o aeroporto daqui, pelo amor de Deus? Pois é. Não temos Não ainda. temos. Só pra galera entender, as opções que nós temos de aeroporto mais próximo, quais são? Rio. Tá, quantos quilômetros? 300 quilômetros, né? Okay, então 300 Rio, 300 é. quilômetros, você chega no Rio, tem que alugar um carro mais 300 km. Ou Juiz de Fora tem um aeroporto lá, só que o ruim do aeroporto lá de Juiz de Fora é que só tem um voo por dia. Então já coincidiu daquela vez de eu precisar ir para São Paulo, eu perder o avião e ter que ir pro Rio pegar um outro avião. Então eu nem arrisco, melhor não contar. Ou ônibus, né? Ou carro, ou meu marido Uber. Ou ele me leva lá, eu tiro ele do consultório um dia e ele me leva. Entendi. Fico arrumando essas funções para ele. É isso aí. Mais precisamente de Sorocaba a Pádua foram 700 quilômetros. Com chuva, 11 horas de viagem, mas tudo por ela. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Né, Carol? Amo te receber. Rodando aqui na cidade e gravando esse episódio tão especial. Enfim, eu falo do Camisa 10, e aí agora sem brincadeira, sem rodeio mesmo, né? Porque eu tô com você, porque a gente fala isso na equipe, né? Nós temos aí uma equipe comercial rodando o Brasil todo, pessoas mais antigas ou pessoas muito novas nesse negócio, nesse business, e eu sempre te falei isso, né? Você é uma camisa 10. Você sempre jogou ali pro time, pelo negócio, empresa, sempre vestiu a camisa, nunca se contradisse em nada do que você faz, do que você fala, e a importância de você dentro de uma equipe, do seu resultado, daquilo que você conquistou. Então eu vejo você, né, como uma camisa 10. E olha, quando a camisa 10 se machuca, gente, camisa 10 quando se machuca é dolorido. Oi, se é, como é? Enfim, e aí pra galera também, né, pro pessoal que vai te ouvir um pouquinho, como a maioria das pessoas que trabalham comigo fizeram uma transição banco-seguros.
O que brilhou os teus olhos? Ou o que te chamou mais atenção? Você sair do banco, né, há 6 anos atrás, aceitou um convite para começar uma carreira como PJ, sem garantias, para viver só de comissão, dependendo de formar uma carteira de clientes própria. Qual foi essa coragem? Que momento brilhou seus olhos para esse universo? Olha, isso foi uma coisa que eu sempre quis falar e que eu nunca tive oportunidade, porque as pessoas, né, me conheciam do Santander e eu não conhecia o mundo MetLife. E eu fui conhecer a MetLife por causa do Alfredo. O Alfredo trabalhava muito em estrada, ele fazia muito plantão fora e eu precisava de um seguro para ele. E eu trabalhava no Santander e eu nunca fiz um seguro de vida pro Alfredo do banco. Não, isso é novidade. Nunca fiz. Gerente do banco que ele faz seguro pro marido ou pra esposa. Não, a gente só vendia seguro, mas para ele eu nunca fiz. E eu procurava, e a partir do momento que eu comecei a procurar, eu tive a oportunidade de conhecer a empresa. E foi através disso que eu entrei e hoje, né, estou ainda atuando na MetLife. Mas o meu processo, né, a minha transição de carreira foi o seguinte: meus pais são empresários, eles têm uma gráfica, tanto é que hoje eu sou formada em engenharia de produção e eu fiz engenharia de produção, meu TCC foi tudo em prol da gráfica. Porque eu nasci no meio gráfico, então eu nasci, tudo que você imaginar na vida eu já vendi. Trufa, Avon, Natura, conchinha na praia, picolé no campo. Eu sou uma vendedora nata. E eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Eu só não sabia o quê. Então, na minha cabeça, eu vou assumir a gráfica dos meus pais, vou fazer alguma faculdade voltada para isso, para o meu entendimento. E aí veio a MetLife. Eu fiz o seguro do Alfredo, fiz o meu, e na época a líder me perguntou, ela falou assim, olha, eles dormiram lá em casa, inclusive, o consultor e a líder. Então, e você não conhecia eles? Não conhecia eles. Eu conhecia o Rafael. O Rafa? Porque foi o Rafa que na época era o gerente de seguros do Santander, estava lá no Santander fazendo um treinamento. E foi através do Rafa que eu perguntei, Rafa, eu preciso de um seguro pro Alfredo, o que eu faço? E aí foi aonde ele me indicou. Entendi. E ele dormiu lá em casa, fizemos o seguro. Não, aí ele foi, fez o processo. Depois ele saiu da Zurich e entrou na MetLife. E foi onde ele me ligou, Carol, já conseguiu o seguro do Alfredo? Aí eu, não. Aí ele, olha, voltei pra MetLife, posso te atender? Aí eu, claro. Foi onde ele veio do Rio, junto com a Ju, e aí fizemos toda a reunião. A história. Eu trabalhava dentro do Santander. E aí a Ju foi e me viu trabalhando no PAB do Hospital São José do Avaí. E aí ela me vendo trabalhar, aquela na correria, eu sozinha naquele movimento, eu era caixa, eu era tesoureira, eu era gerente de pessoa física, e lá eu atendia jurídico também. Ela viu aquela correria e falou assim, essa menina aí eu acho que tem potencial, hein? Foi aonde deu. A gente saiu, a gente tava num barzinho, Pinguim, lá em Itaperuna. Nossa. E aí, Ju, Rafa, vocês vão lembrar dessa história. E aí foi aonde ela me falou, olha, Carol, o meu consultor que menos ganha tira X por mês. Aí eu, o quê? Aí ele, como que faz isso, Ju? Eu falei assim, é você com você mesma. E a partir do momento que ela falou isso, eu falei assim, não, eu sei do meu potencial. Então, posso pensar sobre. E aí foi fluindo. Eu fui... dentro dessa transição de carreira, conversei com o meu gerente, conversei com os meus pais, só que na época a gente estava saindo da pandemia. Sim. Então, tipo assim, as pessoas, Carol, você vai sair do banco para você vender seguro de vida sozinha? Enquanto as pessoas estão querendo algo sólido, você não... Na pandemia, as pessoas estão sendo mandadas embora, você vai pedir para sair? Pra sair. Eu vou, gente, é isso que eu quero. E fui. Fui, sem olhar pra trás, sem um centavo do banco. É isso. Tá na coragem. Abriu mão de todo. Abri mão de tudo. Pedi, meu chefe, desligamento, ele falou que não tinha como, etc e tal. Ok, cheguei, pedi minhas férias, estudei pra SUSEP. Fiquei as minhas férias inteiras estudando, passei. Meu aniversário foi dia 4 de outubro, dia 2 de outubro, voltei das férias com a minha cartinha de desligamento. Nossa. E aí as pessoas não entendiam nada, essa menina tá louca. Mas era algo que eu sempre sonhei pra mim. E hoje é onde eu me realizo.
quando você fala aí sobre o que chamou a atenção foi o dinheiro. Foi eu poder ganhar mais, eu ganhar pra mim. Eu trabalho, eu ganho. Eu não trabalho, eu não ganho. Ok. Não eu ficar a minha vida em um local que eu não ganho bem e que eu estou infeliz. Eu sou muito intensa. E eu sou intensa em tudo. Quem me conhece sabe a minha intensidade em tudo, seja em relacionamento, seja em querer tudo ao mesmo tempo. Eu sou multitarefas. Então, isso às vezes não é nem tão bom, porque acaba que eu me culpo muito por isso também. Eu me cobro muito, eu tenho uma cobrança muito lá no alto. Mas isso pra mim foi, assim, sensacional. Foi uma decisão que eu tomei sozinha, né? Junto, claro, com meu marido, com muita oração, pedindo a Deus mesmo sabedoria para eu poder não fazer algo que eu fosse me arrepender depois. Sim. Porque hoje as pessoas têm medo, né? As pessoas trabalham infelizes por não ter o medo de arriscar. E isso eu aprendi muito com o meu ex-chefe, que o mercado aqui fora é muito amplo, é muito grande. Tem muita opção. Tem muita opção. E quando a gente está dentro de algo, a gente fica assim. Tende a se limitar. Se limitar. E aí acaba não vendo que existem tantas outras coisas que a gente pode fazer. Eu nunca tive medo de trabalhar. Então eu não tenho medo. Eu vou com medo mesmo, óbvio, existe o medo, mas o medo vai junto comigo. Muito bom. E as coisas fluem. E por que eu quis trazer essa história? Primeiro, porque o canal é novo e tem muitas pessoas que assistem e não te conhecem. Então é importante conhecer a história. E para quem te conhece, relembrar um pouquinho da história. Sim. Né? E até clientes novos, pessoas que você conheceu no meio dessa trajetória nova da tua vida, né? Como corretora, eu falo, o preço que a gente paga e a coragem que nós tivemos que ter no passado para estar onde estamos hoje. Sim. Porque às vezes parece uma coisa tão fútil, né? Falar assim, só vou atender uma pessoa para falar sobre educação financeira, mas você não sabe o que está por trás da história dessa pessoa. Não. E a coragem que essa pessoa teve que ter num momento tão importante para estar sentado na frente daquele cliente falando sobre educação financeira, sobre seguros. Sim. Né? Então você eu tiro o chapéu para pessoas corajosas iguais a você, e que arriscam tudo, mas confiando no teu talento. Sim. Né? Tem que acreditar em si, não tem como. Não tem. Só tem uma pessoa que pode confiar em você mesmo. Só você. Todas as outras pessoas podem te motivar ou desmotivar. Acreditar em você, só você mesmo. E enquanto você não acredita em você mesmo, não adianta, nada vai dar certo na sua vida. Acreditou, sabe que você é capaz, vai ter dificuldade, vai ter frustração, vai ter dor de cabeça, vai ter perrengue, gente contrária, mas você acredita que você é capaz de fazer aquilo, vai dar certo. E vai dar certo. Não tem como, acaba dando certo. Então essa coragem é importante e fica registrado aqui, né, nesse episódio, Sim. a importância dessa coragem que você teve lá atrás. E isso para tudo, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. A gente precisa às vezes ter coragem mesmo de assumir novos riscos, né? De assumir novos planos, de assumir novas coisas, novas oportunidades para poder a gente crescer. Às vezes as pessoas podem olhar para mim e falar assim, nossa, o que a Carol faz? Carol só vive de beach tênis? Que isso é um outro detalhe, né? Mas não é, as pessoas não veem o que a gente passa, né? Como são os bastidores, como que é a nossa caminhada. E se tiver que deixar uma palavra, resumir uma palavra em tudo, é sobre ter disciplina. Você pode não estar no melhor dia, no melhor momento, no seu melhor mês, mas você ter a disciplina de você fazer pelo menos 1% todos os dias, porque você não deixa para trás. Você sabe que você precisa dar o melhor naquilo, mas mesmo que você não esteja no melhor dia, a sua disciplina não deixa você não fazer. Porque você tem disciplina para aquilo e você vai naquilo, em qualquer momento, qualquer circunstância, você vai desse jeito. Bingo. Então eu acho que é disciplina. Bingo. Bom, eu vou falar o que da disciplina? Eu sou fã da disciplina. Eu carrego, vou tatuar disciplina no peito, na testa. Na testa. Disciplina é o que leva muitos ao sucesso na vida, seja matrimonial, financeiro, no trabalho ou numa atividade física. É a disciplina que vai te levar para um lugar legal na tua vida. Bom, a gente trabalha com seguro de vida e existem vários mitos e verdades, né, sobre isso. E você acabou de falar
contando a sua história, para deixar claro para o público, não dá para deixar isso passar batido, está dentro de um contexto. Você trabalhava no banco, seu marido é médico, tem uma profissão importante, tem uma questão da renda dele, peso familiar e, óbvio, a preocupação, né, entre idas e vindas ao hospital, seja na estrada ou na cidade, não importa, o risco é o mesmo. Vocês estavam preocupados em ter um bom seguro de vida. Não só pensando na ausência dele, mas em outras questões, eu vou deixar você explicar melhor. Mas o que é para deixar claro para as pessoas? Que o seguro de vida por si só não é qualquer um. Uhum. Primeiro tem que ser feito com quem faz, entende, tem que ser um especialista, não pode ser um generalista. Então a gente, nós dois como ex-bancários, e nada contra o banco ou contra os bancários, eu até dou aula para bancários, né, para isso, a maioria, 99%, tem troca de produtos, não vende o seguro como ele deveria ser. E quando a pessoa aprende a importância do seguro, ela acaba saindo do banco para poder defender essa bandeira. Ou seja, tem que ser com um corretor especialista. E principalmente especialista em vida. Não com aquele, o meu corretor de seguro do carro, vou lá falar com ele de seguro de vida. Provavelmente ele não vai dominar as mesmas coisas. Porque ele é especialista em carro, ele é genérico. Tem que procurar uma pessoa que vive só do vida. Bacana. Por que esse tópico, esse tema? Quais são os principais mitos e verdades dentro do porquê ter ou não ter e ter aonde? Que você poderia trazer para quem nos ouve procurar a Carol? Olha, eu ainda escuto muito sobre Carol, eu não vou morrer, então eu não penso em seguro de vida. Eu sou muito objetiva no meu atendimento, Pim. Isso daí é meu, sabe? Eu não fico fazendo rodeios. O que eu faço? Vendo seguro de vida. Para quê? Para poder blindar a sua vida de um imprevisto que pode acontecer. Se você pega o seu celular e vai na sua agenda e você... se você soubesse que amanhã você sofreria um acidente, você contrataria um seguro de vida hoje? 99,9% das pessoas vão falar sim. Eu contrataria. Então, hoje, né, a nossa cultura ainda não é muito adepta ao seguro de vida. Sim. Como em países de primeiro mundo. Então, eu sou muito objetiva com o meu cliente. Olha, o que eu faço é proteger a sua renda se acontecer alguma coisa com você. Então, eu tento trabalhar dessa forma, levando para o cliente a necessidade e a pressa de que ele precisa ter um seguro e é para hoje. Entende? A gente não sabe o nosso amanhã. E a gente saber, né? Eu que sei que eu posso resolver o problema da pessoa, às vezes ainda eu não consigo entender por que não é essa pressa na cabeça das pessoas. Eu tô 6 anos nesse mercado e pra mim, quem respira precisa de seguro de vida. Eu respiro, você precisa de um seguro de vida. E eu escuto muito esse mito. Não, Carol, eu não quero seguro de vida porque eu não vou morrer. Só que... Engraçado isso, né? Não vou morrer. Não vou morrer. Gente, tem uma coisa aqui. Que a gente vai morrer. É a vida e a gente vai morrer. Eu preferia ouvir da seguinte forma, Carol, eu não quero seguro de vida porque eu vou morrer e eu não quero deixar dinheiro pra ninguém. Eu acho mais justo do que você falar, não vou morrer. É um desejo seu. Pronto, não quero. Egoísta ou não. Egoísta ou não. É você com a sua família, não tem nada com isso, a minha família tem seguro. Perfeito. Mas ouvir ainda hoje, né, com tudo que a gente vê, é só a gente abrir e olhar o Instagram e só ver e as coisas acontecendo e a pessoa ainda ter essa mentalidade de que não vai acontecer nada com ela, isso ainda a gente precisa mudar. E é para isso que eu existo, né, para poder levar essa conscientização mesmo para as pessoas, que é a pressa na contratação do seguro de vida. Então esse mito é o que mais me incomoda. Muito bom. E grandes verdades? Grandes verdades do seguro de vida que para você, fora o respirar precisa de seguro, os principais motivos que levam alguém a precisar de uma proteção. Os principais motivos? Que não seja só a morte. É o vida, né? A vida, né? É a vida. E o que pode... As pessoas, quando a gente fala de risco, elas têm uma tendência de, mas risco do quê? Então, sem falar de produto, mas falando de necessidade, que é o que as pessoas precisam. Um dentista, um médico, um barbeiro, um profissional liberal,
o dono desse canal, o dono desse espaço pra gente gravar o canal. Que inclusive é minha segurada. Exatamente, inclusive é seu segurado. O que pode acontecer que eles podem ter um seguro para estes motivos, que não é só a morte? É, o que as pessoas não conhecem. Quando eu atendo, eu faço a reunião, as pessoas, Carol, eu não sabia, é isso? Eu nunca fazia ideia de que o seguro seria isso. Então, por isso, a importância da reunião. Eu recebo muita mensagem assim, Carol, você consegue me mandar um orçamento disso, de um seguro? Não consigo. Preciso de uma reunião. Não tenho tempo. Gente, infelizmente, eu não consigo passar algo para alguém sem a pessoa entender o que é. Porque não é um produto de prateleira que eu tenho mesmo para você, mesmo para mim, mesmo para fulano. Não é, é algo totalmente personalizado. E assim, quando as pessoas, né, compreendem, eu mostro, falo assim, olha, eu resolvo o seu problema. As pessoas gostam da resolução do problema, né? E o meu trabalho é muito abstrato. As pessoas, eu vendo uma promessa. Só que eu vendo uma promessa que acontece todo dia, toda hora. E o meu cliente, ele não precisa de fazer uma vaquinha no Instagram se acontecer alguma coisa com ele. E qualquer coisa, seja acidente ou doença, seja você tá jogando um futebol e quebrar um pé, ou você tá no seu consultório e quebrar um dedo e não conseguir operar a boca do seu cliente. Maravilha. Eu falo que a gente fala sobre os assuntos certos para as pessoas certas. E você tem uma carteira robusta hoje, de X número de clientes, e graças a ter uma carteira de 6 anos, vem tendo bastante sinistro. Sim. Não é porque a gente quer, gente, né? Acontece, a vida tá aí. Então, é bacana quando a gente fala desse risco, me fala, sei lá, nos últimos 3 meses, 4, 5 tipos de sinistros diferentes, por motivos diferentes, e a profissão da pessoa, sem citar nomes, porque, né, às vezes a pessoa não gostaria de citar o nome dela, por que ela recebeu seguro e se foi importante ou não. O que você mais tem visto em sinistros hoje? Olha, de janeiro, né, nós estamos em maio. Isso, de janeiro a maio, eu abri no mínimo aí uns 9 a 10 sinistros. Que é bastante. Sim. E todos, né, eu abri sinistro de diária de internação, o DIT, que é o afastamento médico, que inclusive era uma cobertura que a gente não tinha. Tem um ano agora. E fratura óssea. Então, esses 3, assim, tá no ápice de pagamento de sinistros. E no diário de internação, de incapacidade e na fratura, eu sei basicamente quem são, mas os profissionais que receberam esse seguro, você consegue me dizer a área de atuação? Empresário. Né? Empresário que precisa estar na empresa, porque às vezes, né, tem uma confusão aí sobre os profissionais, porque muitas pessoas veem eu atendendo muito profissional da área da saúde, tipo médico e dentista. Sim, é uma área que eu me especializei não porque eu quis, mas foi porque as consequências me levaram a isso, né? Eu trabalhava no PAB, dentro do Hospital São José do Havaí, então a minha carteira já era médico, meu marido é médico, então automaticamente ele me recomenda médico. Os meus clientes médicos, que eram meus clientes, me recomendam muito, então uma coisa foi puxando e foi linkando a outras coisas, né? Outras profissões. Mas a minha área hoje, eu atendo todos os tipos de profissional. Então, eu ajudei, né, financeiramente a minha manicure, que ela caiu e ela ficou afastada. Ela caiu lavando a varanda da casa dela. E ela quebrou? E ela quebrou. Ela me deu um atestado de 45 dias. Uma empresária, ela é casada com um médico, a cachorrinha, ela tava... Isso esse ano. Tô falando desse ano, por isso que tá bem fresquinho na minha memória. Desse ano. Ela falou comigo, porque às vezes eu posto no Instagram e as pessoas gostam de saber o caso. As pessoas perguntam, esse foi o quê? Aí eu explico. Ela tava na cozinha, a cachorrinha dela viu um gatinho, saiu correndo, extrapassou assim nas pernas dela, ela caiu e quebrou o pé. Meu Deus. Esse caso. E esse caso foi de uma cliente que, olha, o papel do consultor aqui. Eu estava conversando com ela sobre o seguro do esposo. Eu estava precisando de questionário médico. Certo.
E aí ela falou assim, Carol, não consigo hoje porque eu tô impossibilitada, porque eu machuquei. Machucou? O que você machucou? Ela, eu quebrei isso, eu quebrei o pé. Eu falei assim, mas você tem fratura óssea. Ela, não acredito. Porque assim, as pessoas às vezes esquecem o que tem. Não tem 90% como, 90% esquece. Ela, sério? Aí eu, sério? E aí na mesma semana eu abri o sinistro dela e pagou muito rápido. E ela falou assim, nossa, muito obrigada. E ela não sabia, ela realmente tinha esquecido que ela tinha essa cobertura na pólice dela. Outro que eu paguei foi a que vai entrar hoje aqui para poder falar um pouquinho sobre o sentimento dela, sobre o que ela viveu, né? Ela estava fazendo uma atividade física, jiu-jitsu, se eu não me engano, acho que é jiu-jitsu ou judô, e aí ela quebrou o joelho. Uma médica que quebrou um dedo da mão, e aí depois teve um outro acidente com o dedo da mão quebrado e quebrou o pé. Meu Deus. Então são vários. Duplo sinistro. A gente fica aqui gravando o dia inteiro só dos sinistros que eu paguei esse ano. Caramba. Então, cara... E a média de pagamento de sinistro para esses tipos de seguros que você fez, quanto que deu de indenização para as pessoas? Uma média de... Depende, Pim, porque foi uma média alta. Não tive nenhum sinistro com, assim, 5 mil... baixo, sabe? Baixo 30, não, a maioria 30, 50 por causa do capital segurado. E isso também é algo que a gente faz, né? Sim. Na hora que a gente leva pro cliente, eu levo pro cliente exatamente aquilo que ele tem necessidade. E muito bom esse assunto também, porque as pessoas também têm um mito. Seguro de vida é caro. É caro e a seguradora não paga. E a seguradora não paga. Mas o seguro de vida é caro na hora que eu tô com o cliente, que eu mostro, o cliente fala assim, é isso? Aí mas se você quiser aumentar um pouquinho, não tem problema. Eu até prefiro te pagar um cheque mais alto. Só que as pessoas ainda têm esse mito de falar, não, seguro de vida é caro e eu não quero pagar nada para seguradora, entendeu? Uhum. Sendo que o capital que ela recebe é muito maior frente ao benefício. É muito maior. Um sinistro recebido vale a vida inteira Vale a vida inteira de pagamento do cliente. E para receber um sinistro hoje está muito fácil. Tá. Muito fácil, porque antigamente a gente falava de seguro de vida, era morte, invalidez total, não tinha invalidez parcial, né? Era só total. E algumas doenças, cara, hoje são 32 doenças, paga mais de uma em vida, invalidez total, invalidez parcial, fratura. Afastamento médico, internação hospitalar, a morte em si como um todo. E dependendo do que é feito, além de garantir toda a estrutura familiar, né, com filhos, escola, plano de saúde, custo de vida, né, a necessidade de ter todo um cuidado médico com a pessoa que ficou enfermo por algum motivo ou acidentado, dependendo do plano, no futuro, se alguma coisa der errado, dependendo do projeto, ainda tem uma reserva constituída. Sim. Né? Então, uma emergência que a gente fala não é feito para isso, mas se lá na frente acontecer um problema financeiro, teve um seguro que ela pagou, não usou e pode restituir no final. Isso. Então, os mitos que nós escutamos, né? Voltando aos mitos, de que seguro é caro, não precisa, a seguradora não paga. Pelo contrário, o seguro é barato, guarda dinheiro, paga-se muito, e pelo menos o nosso tipo de seguro. Por isso, que você não pode procurar seguro com qualquer pessoa, porque não é toda seguradora e nem é todo profissional. Tem que ser o profissional certo, com a seguradora certa, com o projeto certo. Tem grandes empresas no mercado, não vou ficar citando nomes aqui, nós temos uma parceira hoje que é a nossa principal player, e essa empresa, nós até hoje nunca tivemos nenhuma recusa. 100% dos casos que houveram necessidade de pagar o sinistro por algum motivo foram pagos, 100%. Eu já estou nisso há 20 anos, eu nunca tive uma recusa de sinistro, nunca. Então, mito, seguradora não paga seguro. Mito. Verdade, seguro é para todo mundo, seguro é para você que vai nos ouvir aqui, o seguro é para você que precisa da sua renda para trabalhar, o seguro é para você que se quebrar uma perna, ficar afastado, ficar doente e não tiver como pagar a conta, o seguro vai pagar essa conta para você. O boleto mais importante que você tem que pagar na tua vida é o seguro de vida. O resto é consequência. E aliás, quem paga os outros somos nós. Com o seguro de vida, você paga todos os outros boletos. Sem o seguro de vida, os outros boletos vão chegar de qualquer jeito. Mas quem é que vai pagar? Vamos pensar mais sobre isso. Carol, vamos lá. Você trouxe um assunto importante sobre a especialização. Óbvio que você atende todos os públicos, você deixou claro aqui. Inclusive, teremos uma convidada especial hoje, que é sua cliente e empresária. Né? Então, ela não é da área que nós vamos comentar agora.
Mas eu percebo que a grande maioria dos profissionais que atuam no mesmo segmento que a gente reclamam, tem uma certa dificuldade para falar com médicos. E você nunca teve, já falou aqui o porquê disso, né, a questão do relacionamento. Mas não é só relacionamento. Não. Tem o jeito certo. Sim. Como que você fala com o médico? O que você fala que eu nunca vi você tomar um não? Toda vez que você senta na frente de um médico, ele vira seu cliente. E mesmo aqueles que já tinham seguro em outro lugar. Qual é a sua dica, a sua cereja do bolo para quem vai ouvir a gente e para o médico ou dentista ou profissional de saúde que te ouviu e falar, caraca, me pegou? Sim. Olha, Pim, isso realmente é algo que todo mundo fala comigo. Como que eu atendo o médico? Assim, tem algumas profissões que a gente tem mais dificuldade em atendimento, né? É um fato. Mas eu me encontrei na área da saúde, né? Principalmente em atendimento médico, porque eu sou muito objetiva. E o médico, para você ter uma reunião com o médico, é difícil você marcar, porque o médico não tem tempo. Não atende telefone? Não atende telefone. Não responde WhatsApp? Não, é difícil. E quando você vai falar pro cara, e quando ele fala assim, é seguro, ele pensa assim, é mais um. Por quê? Hoje o médico, ele é abordado a todo tempo por muita gente que quer vender alguma coisa pro médico. E isso é em todo tempo. E quer vender qualquer coisa. Só que eu não vendo pro médico, eu resolvo um problema dele. Muito bom. Então, quando eu sento com o médico e eu falo, doutor, o senhor tem... Quando eu consigo fazer, né, fazer o agendamento, depois eu falo como eu faço o agendamento, mas quando eu consigo a reunião com ele e eu sento na frente dele, eu faço, doutor, o senhor pode parar de trabalhar? Aí ele, não, Carol. Aí eu, então o senhor sabe que o senhor precisa de um seguro, né? Já tem? Aí eu vou, o senhor já tem? Aí ele, já tenho, beleza, ótimo, que bom. Eu não vou pegar a pólice dele e falar assim, vamos cancelar. Não, isso é um estudo. Tanto é que vários médicos da minha carteira têm a pólice que já tinha e uma pólice de complemento comigo. Porque se eu vejo que a pólice dele é bem estruturada e algumas coberturas que ele tem eu não preciso mexer, ok, eu vou levar para ele só aquilo que realmente ele precisa. Só que quando ele não tem, eu falo assim, tá, mas e aí? Se o senhor para de trabalhar, o que o senhor faz? O senhor tem uma reserva de emergência? E assim, não é todo médico que tem. Não é, porque é uma área, né? Hoje, quando a gente fala de médico, o padrão de vida do médico automaticamente é mais alto. E eu falo assim, doutor, eu falo com essas palavras mesmo, o senhor tá ferrado se o senhor ficar afastado. Então eu sou objetiva, o meu atendimento é objetivo. Eu não preciso levar 2 horas com o médico para conscientizar ele de que ele precisa de um seguro de vida. Ele está dentro do hospital, ele está todos os dias vendo o que acontece na frente dele. O que eu preciso é conseguir marcar a reunião e sentar na frente dele. Aí eu fecho a proposta. Tá o principal problema. Como você consegue falar com esse médico que não atende ninguém? Não atende ninguém. Então, isso daí é muita tática, né? Primeiro eu estudo a vida do cara, eu vejo o melhor tempo para ele, porque na maioria das vezes é à noite. Então, eu vejo, assim, olha, onde ele atende, horário de pico, isso tudo não é assim também. Secretária. Você tem que ter, assim... Cara, às vezes você chega no consultório, e eu falo isso pelo consultório do meu marido, a vitrine do consultório do médico é o secretário. É o secretário que faz tudo para a vida dele. Se você chega lá e você trata o secretário do médico, você não dá um bom dia, não leva um pronto, bombom. Você não vai conseguir. Leva um bombom. Leva um bombom. Mas isso não é obrigação, isso é no mínimo educação. Você chegar, você conversar com a pessoa, entende? Então, eu tenho tantas amizades com secretárias que aonde eu vou, antes de ter mesmo a reunião com o médico, a gente conversa, a gente fala. E assim... Carol, é muito fácil? Não, nada é fácil, gente. Mas é disciplina, é você ser incansável naquilo que você quer. Né? Eu seguro, hoje isso é um propósito para mim, propósito de vida. Então, o que eu faço, a minha profissão, eu levo isso muito a sério.
Então, eu não vejo esse bicho de 7 cabeças que é atender médico. Não é, tadinho deles. A maioria acha, coitados, não é assim não. Maravilha, que bom. Não é. Acho que eu vou fazer uma mentoria de como atender médicos. Né? Como chegar nos médicos. Como chegar nos médicos. Porque atender o médico no final, todo mundo vai conseguir. Todo mundo vai conseguir. Mas chegar neles, ter o acesso, essa é a parte mais difícil. E você conseguir, o PIN, ter o contato dele, porque primeiro você gera confiança, sabe? Então, o que eu falo pra ele é o seguinte, olha, doutora, aqui eu não quero te vender nada não. Mas óbvio que a gente vende, a gente trabalha com isso. Só que aqui eu tô para poder resolver um problema seu. E qual é o problema? Eu tenho a solução. E aí eu mostro pro cara a solução e tá bom. Uma vez eu vi você fazendo um atendimento que eu tive o prazer, né, de estar junto contigo. E você falou uma frase que ficou na minha cabeça. E eu já usei ela outras vezes, porque são gatilhos, né, analogias que a gente utiliza para as pessoas despertarem para a consciência. É assim que é, né? A gente faz uma analogia, a pessoa fala para você assim, só tá querendo me vender. Ai, meu Deus do céu. A pessoa nem para aceitar, né? Que estamos fazendo ela pensar sobre o assunto. Eu sempre falo, se ela não gostou, é porque eu fiz ela pensar. E aí eu uso isso em alguns casos, já até foi tema de treinamento, né? De como falar para o médico ou para o dentista. E aí você falou uma vez isso para um médico. Falou, doutor, e se amanhã acontecer algo com você e você não estiver sentado desse lado da cadeira? Você estiver desse lado da cadeira. Você deixou de ser médico, virou paciente. Como é que fica a tua vida? Cara, isso foi surreal. Assim, na minha cabeça que ele explodiu. Acho que na cabeça dele também. Na cabeça dele também, porque é meu cliente. Exatamente. E é exatamente isso. Né? E se você trocar de lado na cadeira, como é que fica a tua vida? Acho que essa é a principal reflexão. Sim, Pinho, olha, as pessoas, né, isso para médico, para dentista, para qualquer profissional, a gente não acorda pensando assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa comigo. Óbvio, a pessoa não acorda falando, eu preciso contratar um seguro de vida porque pode acontecer alguma coisa comigo hoje, não. Por isso que a gente precisa despertar conscientização, sabe? E só que essa parte, né, na hora que a gente faz a conscientização e que a gente está com o cliente, que a gente mostra para ele o nosso trabalho, o que a gente pode resolver na vida dele, o que a gente pode agregar na vida dele, e a pessoa entende, cara, isso daí é a venda. E aí ele entendeu, né? Ele entendeu, é ele que vai querer comprar, a responsabilidade é dele. A venda não é eu querer vender, ele querer comprar. Não, e não é o desespero, eu preciso vender. Não, cara, a minha família é protegida. Isso. Meu marido, se acontecer qualquer coisa comigo, ele tem a minha proteção. Sim. Eu não vou ser um peso na vida dele, porque tem muito isso, né? As pessoas acharem, não, porque o marido é médico, é isso, aquilo. Não, eu não sou um peso pro meu marido. Se acontecer alguma coisa comigo, o pai é médico, vai sustentar a filha. Não, eu sou mãe. Não é responsabilidade só do meu marido com a minha filha. Não. Então, meu marido, ele tem a tranquilidade de que se acontecer qualquer coisa comigo em vida, ou Deus me livre e guarde numa fatalidade, a maior prova de amor que eu dei pra eles é a minha pólice de seguro de vida. É isso aí. A gente que ele vai ligar pra você e vai falar, Pinho, é isso. E você vai dar o presente que é a minha carta de amor para eles, porque é a última carta de amor que a gente deixa para os nossos familiares, é o seguro de vida. É incrível. É incrível, é incrível. E olha, pode não parecer, mas eu tenho não sei quantos seguros. Eu tenho muita preocupação. E toda vez que vai entrando algum produtinho, não, preciso de mais. Então eu compro o que eu vendo de uma tal forma que vai fluindo, porque eu acredito muito nisso. E o que eu não vou deixar para os meus familiares, para minha filha, para o meu marido, é um problema. Isso, graças a Deus, eu não vou deixar isso para eles. Eu tenho certeza disso e eu também não. Enfim, e quem é nosso cliente também não. E quem não vai deixar problema para ninguém. Tem que nós resolvemos problemas. Como a gente falou aqui, o mercado vem evoluindo bastante. Que tendências que tiveram? O que mudou já nesses 5 anos? Reformulando a pergunta. O que mudou nesses últimos 5 anos? E o que você vê de tendência? O que você viu de muito bom que aconteceu? E o que você vê de expectativa? Sim. Eu lembro, né, quando eu entrei na MetLife em 2020,
as promessas, né, em cada workshop da empresa. Não que em 3 anos, em 5 anos, a gente tem de estar assim, assado, e tudo se concretizando, né? A gente está numa crescente muito grande. E isso no mercado é muito bom. Uhum. Então, exatamente como existem vários bancos, né? Itaú, Santander, Banco do Brasil, também existem várias seguradoras no mercado. E aí você ver onde você se sente mais confortável, né, com o seu consultor, com a solidez da empresa, para você deixar a sua proteção lá. Uhum. Então os meus clientes não compram a seguradora, os meus clientes compram a Carol. Então eu tenho certeza absoluta de que hoje a minha empresa parceira é a MetLife, mas se no mercado, né, tiver alguma seguradora que seja... Porque nenhuma seguradora é perfeita. Cada seguradora vai compor, assim como os bancos. Uhum. Então, assim, eu indo para qualquer outro lugar, os meus clientes vão comigo. Uhum. E esse com você, diferente do que dizem por aí, não é só tombar uma carteira. Exatamente, não é isso. Assim como você não tira o seu cliente de outra pólice boa, de outra seguradora, se surgir uma oportunidade de ir para outra, é complementar o que já existe. É isso aí. Né? Então, só deixar que, isso claro. infelizmente, em toda profissão existe o ético e existe o não ético, né? Exato. E o que me deixa... Eu sou brava, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu sou muito brava. E quando eu vejo isso, me deixa, assim, transtornada. Pegar uma apólice... Aconteceu com um cliente meu esses dias, de o cliente me ligar e falar: Carol, preciso fazer redução de alguns gastos e tal. E aí eu peguei uma recomendação, a pessoa entrou em contato comigo, mandando eu cancelar tudo. E eu falei assim: doutor, peraí, vamos lá, calma. E aí eu expliquei tudo pra ele, final das contas... Continuou comigo, óbvio. Mas isso me irrita muito, é o profissional não ético. Uhum. Isso aí a gente tem em todos os lugares. Eu não vou pegar um cliente que já tem uma apólice na seguradora Y e simplesmente cancelar lá se eu não for levar para ele algo melhor. Exato. O que eu tô levando não é a seguradora, é o meu nome. É isso. Porque no final das contas, se acontecer um problema, é você que vai ter que resolver. Sou eu que vou ter que resolver. E se você não tiver como resolver, não falar: como por que eu vou eu fiz resolver? isso pra você? Sou eu que resolvo. Volta contra você. Volta mesmo. contra mim. Então, Exato. Isso daí eu não faço, não. Maravilha. Carol, eu tenho uma curiosidade assim que fica rodando quando eu tô sozinho, pensamentos profissionais que são assim de muito tempo. Eu falo: como que é o dia a dia desse profissional? E aí você até falou aqui: eu não vivo só de beach tênis, né? Como que você consegue conciliar hoje sua carreira, que é de sucesso, né? Você tem bastante, graças a Deus, cliente, isso internamente, no mundo comercial, querendo ou não, a gente tem lá os nossos reconhecimentos e você tem todos possíveis, nacional e internacional, mas ao mesmo tempo você é uma excelente mãe. Você cuida da Alice perfeitamente, leva na escola, busca na escola, é festinha, é dia das mães, é dia da família, tudo você participa. Tudo. Você viaja bastante com a família, com o Alfredo. E o Alfredo também trabalha muito, então todo o tempo vago é um tempo com a família. Eu vejo que vocês gostam de viajar e viajam bastante. E além disso tem um hobby que tá virando aí um vício. Um vício. Né, que é o beach, tá indo pra campeonato agora. Mas não ganho, mas vou ganhar. O meu troféu vem. Porque... Tem academia. Isso. Cara, como que você consegue conciliar tudo isso e dar conta de tudo? Porque eu penso, se eu fizesse 1/3... Eu trabalho muito, eu trabalho muito. Mas se eu fizesse 1/3 do que você faz, eu não teria o mesmo resultado. Então, cara, eu também não sei. Eu sou realmente, literalmente, multitarefas. Porque, assim, eu já te falei, né? Eu acho que a minha intensidade é em tudo. Então, eu coloco muito 100% da Carol em tudo que eu faço. Eu gosto de estar inteira naquilo que eu faço. Em tudo. E não existe nada que seja mais valioso do que a minha filha, né? Do que a minha família, meu marido. E isso tanto é da minha parte quanto é da parte dele também. Nosso casamento é uma sociedade, né? Em qual cada um dá um pouquinho, 50% cada um. O que não falta na nossa vida, né? Na nossa família, é a presença de Deus. É Deus em todos os momentos da nossa vida. Isso não falta mesmo, nossas orações e colocar Deus na frente de tudo que a gente faz, de tudo que a gente propõe a fazer.
E eu não dou conta de tudo. Eu tento, mas eu não dou. Mas eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. Então eu vejo o que é o mais importante do dia. Porque a gente sempre tem algo mais importante no dia a ser feito. Isso aí eu li num livro e eu nunca esqueci disso. Tudo é importante, mas no dia existe algo que seja mais importante, que você primeiro precisa fazer esse para depois ir fazendo o outro. Sim. E assim eu vou seguindo. Então, o Dia das Mães, por exemplo, que você falou, a Alice foi pro 3º ano de colégio. Foi o primeiro Dia das Mães que eu vivi no colégio. Os outros 2 eu tava na Convenção de Barcelona e na Convenção de Las Vegas. E isso doeu meu coração. No primeiro Dia das Mães eu não tá na escola, isso doeu. Só que, assim, tudo vale a pena, sabe? Quando você vê que você tá fazendo algo que para sua filha, né, para o seu casamento, para o seu relacionamento, eles sentem orgulho de você, isso é muito bom. Sim. Isso é muito gratificante. Então, eu não dou conta de tudo, mas eu sou inteira em tudo que eu faço. Pode ser que seja isso, porque eu me dedico muito naquilo que eu faço. E se eu tenho várias coisas, eu me dedico em várias coisas ao mesmo tempo. Então, é isso, é minha vida de mãe, que eu quero ter mais filho. Se o Alfredo quiser, é claro, mas ele quer. Então, mais uns 2, quem sabe? Não, acho que mais umzinho tá mais bom. Um tá Senão bom. eu acho que eu te infarto. Pois é. Pois é. O meu casamento, não abro mão de ter um bom relacionamento com meu marido, de deixar no mínimo aí um dia da semana é lei a gente fazer alguma coisa junto, nós 2. Muito a legal. Quarta Love que eu coloquei isso lá em casa. Muito bom. Então, assim, eu cheguei de um atendimento ou ele de uma cirurgia 10 horas da noite, não importa. 10h30 a gente tá jantando, a gente tá fazendo alguma coisa, é o nosso dia. E Deus sempre, sempre, sempre. E disciplina, Pim. Não deixo de malhar, porque isso faz bem pra mim. Gosto de malhar? Não, mas eu vou. Brigo com o meu personal todos os dias. Ele fala que eu tenho 3 fases. Ele fala que eu chego na academia no meu ápice e que eu saio da academia, assim, sem querer. Eu não converso, porque eu me internalizo tantas coisas e eu vou pensando, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas no mesmo momento eu tô inteira na academia, eu faço. Tudo que ele manda fazer eu faço, mas assim, dentro de mim eu tô fechada. Uhum. Então você não vai me ver na academia conversando, rindo, não, eu tô lá pra malhar, que é o tempo que eu tenho. Perfeito. E o beach tênis é um esporte que não conhecia, nunca pratiquei. Só que foi um esporte que quando eu mudei para Pádua, eu vi nele um acolhimento. Então, eu não sou assim, você é apaixonada pelo esporte? Eu sou apaixonada pelo que o beach tênis me trouxe. Que foi acolhimento. Da palavra, acolhimento. Foi isso. Eu vim para uma cidade que eu larguei a minha casa, eu larguei a minha cidade, eu larguei a minha família, né? Morava lá perto, o conforto da minha casa, os meus amigos mais próximos lá de Itaperuna, e eu vim para algo novo. Uhum. E foi no beach tênis que eu me encontrei, que eu consigo ser, assim, a Carol livre nas horas vagas, sabe? Sim. Então, foi isso. O beach tênis, ele me trouxe o acolhimento. Eu sou a melhor jogadora? Não, mas eu tô lá pra brincar. Eu sou extremamente competitiva. Imagina. Pim, mas no torneio eu sou tão tranquila. Tem que perguntar à minha dupla. Eu não me conheço, porque no torneio eu sou de uma tranquilidade que eu falei assim, gente, essa não é a Carol. Só que mais uma vez, eu sou inteira onde eu estou. Tá lá. Tô lá e tô lá, eu vou fazer isso agora. Então, o que tem fora da quadra não tá no meu radar no momento. Por que eu cheguei nesse tema da multitarefas e no beach, e assim como outras situações? Nós falamos que a nossa profissão ela não é de vendas, é de relacionamento. Isso aí. Perfeito? Perfeito. Muito bem. E tem pessoas que têm dificuldades por falta de relacionamento. Uhum. Como que o beach te ajudou nisso? O beach exatamente no relacionamento. É isso. Isso. Mas como que você trouxe isso? Olha, pra, o Rafa, vou plagiar o Rafa, tem uma frase que eu amo, que é: seja interessante sem ser interesseiro. Uhum. Então tá, como que você fez isso? Então, qual foi o pontapé inicial? O pontapé inicial foi o Match Life Day. Pode falar. Tranquilo? Ah, tá.
foi o MetLife Day, que foi aquele dia que a MetLife fez de areia, de esporte de areia. Sim, Arena Beach. Isso, que colocou no grupo na semana, e eu falei, ai gente, eu queria muito, e na mesma semana eu comecei uma aula. Eu coloquei a mão na raquete uma vez antes de ir para esse evento. E aí na semana o Samuca colocou no grupo sobre isso. Eu falei assim, poxa gente, infelizmente não vou conseguir ir, é longe e tal. E a passagem tá cara. Veio o sininho no meu celular. Tlim, cara quanto? Samuca. Aí eu, Samuel, você não vai fazer eu sair de Santo Antônio de Pádua numa terça pra ir numa arena de beach tênis. E fez. O culpado foi o Samuel. Então coloca na conta dele isso. Tem mais uma, viu, Samuca? Mais uma, Samuca. Eu fui. E quando eu fui, você já sabe que a minha mente é um turbilhão. E é mente empreendedor, né? Olhei aquilo, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Pádua não tem. E foi a quadra mais disputada. E Pádua não tem, aqui em Pádua tem o Campestre, que é somente para sócios. E aí eu falei assim, gente, Pádua não tem. Mandei mensagem, eu tenho essa mensagem com o Alfredo. Amor, quero fazer uma arena. Ah não, você tá doida, você fica aí que você vai se internar, é aí que você vai ficar, você fica por aí mesmo. Essa foi a mensagem e resposta dele. Amor, confia em mim, vai dar certo, eu quero uma arena. Pádua não tem, eu vou unir o útil ao agradável, meu trabalho, beach tênis, networking. E foi através desse evento da MetLife que eu tive tudo isso na minha cabeça, essa visão, para poder trazer para Pádua algo que aqui não tinha. E para poder unir o meu trabalho, né, ter networking, ter pessoas se conectando, porque o beach tênis, ele é um esporte de família. Ele é algo que une família, que as pessoas ficam felizes e que tem muita troca, é algo muito diferente. E aí eu trouxe isso, eu quis fazer isso para poder unir o meu trabalho também e ajudar pessoas de alguma forma, porque olha a possibilidade que eu vou poder levar para as pessoas, professores de educação física, para poder dar aula no local, os alunos. Eu pensei em fazer um dia para ação social de pessoas carentes que não têm condição de pagar um esporte, porque o beach tênis é um esporte caro, o futevôlei, que eu quero colocar também, e fazer um dia para isso de ação social. Dá pra fazer aulas funcionais, né? Então tudo tá na minha cabeça ao mesmo tempo. Tudo, família, trabalho, beach tênis, filho, tudo tá na minha cabeça. Então, às vezes eu surto. Só às vezes? Todos os dias. Mas eu vou seguindo. Bacana. Carol, para a gente finalizar a parte de cultura, modelagem e trazer a importância do seu trabalho para as pessoas, faltou um tema, que aí eu vou deixar você também falar sobre o que você pensa sobre isso. Está muito em alta falar sobre holding, falar sobre blindagem patrimonial, planejamento sucessório. Então a gente falou muito aqui até agora sobre proteção de renda, né? A importância do seguro, mitos e verdades, situações comuns, corriqueiras do dia a dia, pode acontecer, recebe um seguro em vida, mas hoje existe também no Brasil uma fragilidade muito grande no inventário. Sim. E como que o nosso produto, para visão da Carol, tá? Eu quero ouvir você, na visão da Carol, como que o nosso produto, nosso serviço, você como especialista, ajuda as pessoas que têm um patrimônio mais elevado, ou uma empresa, ou pensam em abrir holding? Conta um pouquinho pra gente. Olha, a holding, né, é uma ótima ferramenta no mercado, porém não é todo mundo que precisa, não é toda sucessão, porque existem vários tipos de clientes, né, que a gente atende, que são os perfis. E assim, a gente precisa estudar detalhado para poder ver se esse cliente realmente precisa de uma holding, se ele tem muitas empresas, ou se é uma sucessão familiar, que não tem necessidade, assim, da construção de uma holding. Só que o que eu vejo ainda, Pim, na nossa sociedade, é muita desinformação. Ou holding, né, as holdings sendo totalmente construídas de forma errada.
e que quando o cara, né, a pessoa falecer, ele vai deixar um problema dobrado para a família. Só que não sabe. Exato. Ou acha que está fazendo Ou certo. acha que está fazendo certo. Porque é isso também. As pessoas, eu entendo sobre seguro. Se eu sentar para você que não entende, eu entendo. É a mesma coisa de eu sentar para uma pessoa que não entende holding e eu me portar como especialista em holding e falar para ele o que ele precisa fazer. Uhum. Então, a pessoa, o profissional que está fazendo isso, ele precisa ser muito qualificado. Então, não é todo mundo que precisa de holding. Hoje, né, a ferramenta do seguro de vida, ela é a ferramenta mais inteligente do mercado, que evita, se não for, a gente nunca pode falar 100%, né, mas 99,5% dos problemas das pessoas. E assim, a pessoa tem que saber que 15 a 20% do patrimônio dela é do governo. Uhum. E o que eu posso fazer para eu não precisar, né, pagar, dar tudo que eu construí no decorrer da minha vida para o governo. Sim. Ou perder tudo porque não tem acesso. Porque não tem acesso. Quantas e quantas famílias a gente vê que nunca abriu o processo de inventário simplesmente porque não tem dinheiro. Tem vários irmãos, só que um irmão tem dinheiro, o outro não, aí acaba não abrindo, aí fica para o governo. Então, assim, o processo sucessório, que ninguém quer falar, ninguém quer colocar na mesa, é algo tão importante quanto um seguro em vida. Que a gente precisa melhorar muito ainda na nossa sociedade, porque as pessoas não têm noção do que o governo pode fazer com o patrimônio delas. Perfeito. Que é o seguro sucessório. Que é o seguro sucessório. Ou seja, não é qualquer seguro. Seguro sucessório não é qualquer seguro. Ah, é um seguro de vida? É. Mas, dentro de uma roupagem de seguro sucessório, ele é um produto diferente. E esse produto você tem que ter acesso com profissionais qualificados que vão ter acesso a esse produto, te explicar o motivo por que ele é importante, redução de despesas de até 70% em alguns casos, vai de 30% a 70%. É uma troca de risco com a seguradora, é um investimento com uma garantia de seguro por trás. Então você tem que entender melhor sobre esse produto. Então, empresário, ou você que tem muito patrimônio, ou você que está pensando em abrir uma road ou abriu, você tem que falar com a gente antes. Ou já fez, fala com a gente de qualquer jeito. Porque pode ser que a gente possa te ajudar de algum jeito, que até agora você não ouviu o que a gente pode te falar. E é disruptivo. Quem senta para nos ouvir, abre a mente de uma tal forma, fala, devia ter sentado com você antes. E aí às vezes perdeu uma grande oportunidade ou tem um custo mais alto para ser resolvido. Então, super importante vocês prestarem atenção nesse tema. E para quem conhece a Carol, para quem já segue a Carol, já é cliente dela ou ainda não é, procura ela para falar sobre esse assunto, porque ela também é especialista nessa parte de sucessão.
Carol, momento importante. Estamos aqui com uma convidada sua, né? Você é minha convidada e trouxe uma convidada. Apresente ela para nós e por que ela está aqui. Com certeza. Obrigada, amiga, pela presença. A Angélica, ela foi uma das primeiras pessoas a me acolher em Pádua. Olha só. Foi ela que foi assim, ela que foi meu Google. Eu ia perguntar como que vocês se conheceram. Da onde surgiu essa conexão? Preciso de contato de fulano, toma. Ciclano, toma, ela tem tudo. Ela é um Google interno. Entendi. E ela já era minha cliente antes de eu vir para Pádua, porque ela é minha amiga, ela é casada com um amigo do Alfredo, que é o nosso amigo também, que é o Dr. André, que também é o meu cliente. E quando o Alfredo ele veio trabalhar em Pádua, né, a gente já tinha um relacionamento. Eu não morava aqui ainda, então a Angélica já era minha cliente. E aí ela passou né, no esporte, que ela vai contar um pouquinho como foi. E aí foi onde tudo aconteceu. Entendi. E aí eu vou deixar para ela se apresentar e contar. Entendi. Angélica, seja bem-vinda ao Me Segure Cast, esse canal que é para falar sobre assuntos importantes de gente madura e adulto. Falar de proteção financeira, proteção pessoal, blindagem de patrimônio. E a Carol já fez uma pré-abertura, mas ninguém melhor do que você mesma para falar sobre você e por que você virou cliente da Carol. Queria entender melhor essa história. Então, Pim, obrigada pelo convite, Carol. Ela fala muito bem de mim. Fala, né? Mas assim, na verdade é o que ela falou. Eu conheço a Carol já há um tempo, através do Alfredo também. Acho que foi a ponte, foi o Alfredo e o André. Só que, e a Carol já tem esse jeito dela acolhedor. Então, assim, antes dela mudar pra cá, ela já me acolheu lá, em Itaperuna, que a gente também, na época eu trabalhava com beleza ainda, e aí ela me abriu uma grande ponte lá. Até na casa dela a gente fez uma reunião de negócio, né? E aí ela falando comigo. E eu falo com ela, foi a Carol que me impulsionou a crescer o meu negócio, a poder abrir mais portas. Porque quando ela chegou pra mim, que foi a pergunta assim, que mais me deixou nervosa, ela chegou pra mim e falou assim, amiga, me abre as suas coisas aí pra gente ver como é que a gente vai montar seu seguro, como é que você... Eu falei, Carol, eu não sei. Eu tô perdida. Ela, não, como assim? Você precisa... Foi ela que me impulsionou a organizar a minha vida comercial. Que legal. Que automaticamente me impulsionou a organizar a minha vida financeira. E quando a gente entrou com essa história de seguro, ela falou, ela me mostrando os seguros, falou, é um seguro bem simples que a gente fez. E na ocasião eu lembro que eu ficava trocando umas ideias com ela, porque assim, tipo, todo mundo começa a virar consultor de negócios. Mas para que você quer um seguro se você tem seguro de saúde? Mas para que você quer um seguro que cobre uma coisa se na hora que acontece alguma coisa o seu plano de saúde vai cobrir? Para que você tem um seguro se na hora que qualquer coisa que acontecer, o seu plano de saúde é completo, vai cobrir? E aí eu questionava ela, porque eu falei, Carol, eu não entendo, o que eu faço? É como se fosse pagar 2 vezes? Ela falou, não. Aí ela sentou, ela me explicou 300 milhões de vezes para eu conseguir entender e para eu conseguir passar para essas pessoas que acham que simplesmente se você tem um seguro, se você tem um plano de saúde muito abrangente, você realmente não precisa de seguro. E aí foi aquela coisa, e eu te confesso que até eu receber o seguro, várias pessoas falavam assim, pra que você tá gastando dinheiro com seguro? Pra que você tá gastando dinheiro com seguro? E meu seguro é muito pequenininho. Então, assim, quando eu machuquei, eu tava no jiu-jitsu, e aí uma bobeira, um golpe lá, correto, não foi golpe errado, não foi nada. Só que na hora que eu caí com o meu joelho virado pra um lado e meu pé reto. Então... Ai, que dor. Foi exatamente isso. E assim, e na hora a gente não pensa em nada, não pensa que tem seguro, não pensa nada. Aí fui pro atendimento, não tinha dado nada, assim, tão grave. Esperei, foi final de semana, esperei pro dia de semana fazer o exame, a ressonância. E aí, repouso, mas assim, nada que eu não conseguisse continuar a minha vida. Claro que com a limitação de estar com o joelho ruim. Mas assim, não estava me impedindo de andar, não estava nada. E aí o exame saiu, quando o exame saiu, teve rompimento parcial do ligamento e focos de fratura.
Só que assim, muito pequeno o foco de fratura. Eu não precisava, eu não tinha uma indicação de urgência de operação, de afastamento, de nada. Eu tinha que seguir um tratamento ali de fisioterapia e alguns cuidados, evitar, claro que eu tive que parar o jiu-jitsu por pouco tempo, que inclusive eu vou levá-la pro jiu-jitsu. Mais uma. Mais uma. Mas não dá. Já tem seguro, gente. Já tem seguro. Não tenho tempo, amiga, vamos com calma. E aí, Pim, foi assim, eu passando pra ela tudo, ela falou assim, Angélica, vamos tentar. Porque realmente o meu maior problema no joelho foi o rompimento do ligamento. Só que aí ela falou, isso aqui não cobre, mas assim, e ela, assim, olhando cada detalhe do exame, ela falou assim, aqui, eu tô vendo esse negócio de fratura, vamos tentar? Aí eu falei assim, vamos. Aí ela falou assim, mas por favor, não fica entusiasmada. Não cria expectativas, né? Eu nunca vi um seguro pagar assim, e se pagar, vai ser uma sorte grande da gente conseguir alguma coisa, porque não é específico disso, mas vamos tentar. Eu falei, Carol, sem problema. Só que ela vive o seguro. Ela me mandava mensagem de madrugada, amiga, eu tô achando que vai dar certo, e não sei o quê, e eu acho que você vai conseguir, cara, eu não tô acreditando, não, me manda tal documento. Eu falei assim, Carol, calma, se não der nada no seguro, tá tudo bem, porque eu não tô esperando nada do seguro, até porque, é o que eu falei com ela, eu falei assim, eu sei que não é uma coisa assim, tão grave. E aí, na semana que ia sair, que ela recebeu lá, eu acho que ela ficou tão ansiosa, ela falou assim, olha, eu não posso te contar, mas eu acho... Porque não tá certo. Mas assim, eu não estou aguentando não te contar. Então finge que eu não te contei, mas eu acho que vai sair o seu seguro. E assim, amiga, quando eles pagam algo assim, geralmente assim, em torno de 15, de 20 mil. Eu posso falar valor? Pode. Pode falar? Pode. Aí eu falei com ela assim, amiga, já tá ótimo, porque eu não tava esperando nada. Então tá, mas pelo amor de Deus, se não sair, não fica chateado comigo, que eu não podia te contar isso. Falei, tá bom. Dia seguinte, a Carol me liga. E aí, depositaram alguma coisa na sua conta? Porque eu acho que vão depositar. Tá tudo certo sua conta? E ela, assim, literalmente, ela vive como se ela fosse assegurada. E aí eu perguntei pra ela, falei, Carol, assim, qual é a porcentagem que você ganha quando alguém te paga seguro? Ela falou, nada. Eu falei, para, você tá sem dormir. Ela falou assim, eu tô sem dormir. E ontem eu falei com o Alfredo e eu não tô aguentando não falar com você. Eu falei assim, para então, né, minha filha, calma. Aí na mesma semana ela falou assim, vai lá ver se depositaram. E aí no caso, quem viu primeiro foi o André, foi o meu marido. E aí ela tinha mandado já pra ele também. E assim, eu fui, né, contemplada por poucos 52 mil. 52 reais. Poucos 52 mil. E aí ela falou assim, focos de fratura. Agora você vai precisar de tomar um vinho. Eu já estou tomando vinho por você. Ela tava tão ansiosa que eu falei assim, Carol, foi comemoração. Ela falou, eu já tô comemorando. Ela falou, então a gente tem que comemorar junta. Então, assim, era uma coisa desacreditada pra todo mundo. Eu estar fazendo um seguro que, graças a Deus, eu tenho meu marido que me ajuda. Ele que sustenta a casa, ele que faz grande parte. E eu sempre era questionada por isso. Mas por quê? Se você ficar sem trabalhar, você não vai fazer diferença na renda da casa. Não é a sua renda que vai fazer diferença. Então, para que você quer um seguro? Se você tem um plano de saúde completo, para que você quer um seguro se o seu plano de saúde? Sendo que o meu plano de saúde é super completo, muito mais caro, 10 vezes o preço do meu seguro por mês. O meu plano de saúde, a única coisa que cobriu foi meu exame. Então, isso assim, é muito importante, Pim, muito importante. Por quê? Hoje, a maioria dos casos é assim, porque às vezes, né, na maioria dos casos, os maridos é mais o pilar financeiro dentro de casa. E fala assim, Carol, vou fazer só o meu e depois eu faço da minha esposa. Só que ele não sabe o problema que pode ser no caso da esposa machucar, parar, ficar afastada. Sim. Então, isso também é um mito que às vezes eu preciso falar para o cliente. Falo, olha, porque assim, no meu caso, né, o Alfredo também é o pilar principal da casa e a mulher, principalmente, quando ela é empresária, quando a gente tem as nossas coisas, o nosso dinheiro a gente quer pra gente, né? O nosso cabelo. Eles não fazem nem ideia de quanto vocês gastam. Do que a gente gasta. Não faz ideia, não.
Então isso é muito importante, os maridos saberem, cara, eu preciso também de algo para poder blindar a minha esposa no caso de um afastamento dela. Sim. Exatamente. E as despesas que vêm em decorrência disso, né? Eu sempre vou compartilhar meu caso, né, em específico. Minha esposa, ela não é só esposa, né? A esposa é mãe turista, é secretária do marido, ela faz tudo. Eu acho que nem todas as esposas contabilizam diversas situações que não tem custo. Por exemplo, se a sua esposa... Quanto você paga para ela ser mãe turista? Nada. Mas se ela não estiver naquela eu vou ter que contratar. você vai pagar. Para um motorista. Só que isso nunca ninguém leva em consideração. Ninguém pensa nisso. E é o nosso trabalho, fazer você pensar sobre isso. Então esse é o alerta, né, que a gente sempre traz dentro do canal. É para as pessoas pararem para pensar. Por isso que eu falo, é uma conversa de gente adulta, madura e que se preocupa com a vida. Porque tem que se preocupar. Para quem não se preocupa, que tem essa rede ali de apoio, que tem o marido sendo o pilar, ou alguém da família que é o pilar, que não vai fazer diferença financeira estar parado, esses pequenos detalhes ninguém leva em consideração. E assim, independente da situação financeira que você está, independente de quem é o pilar da sua casa, você ter algo que você paga 10%, no meu caso é 10% do valor do meu plano de saúde. E me cobriu uma quantidade que eu tenho aí 10 anos de seguro pagos. Um pequeno sinistro, que é um dos mais baixos. Que não fez minha vida parar, que não parou tua vida. Que eu não tive nada de problema. Já garantiu assim. A vida inteira do seu seguro pago, se você não precisar usar esse dinheiro. Não, a vida inteira também. Eu viver mais. Eu pretendo viver mais de 10 anos. Eu pretendo não precisar de novo, não machucar no jiu-jitsu de novo. Não precisa se machucar de novo, mas é para isso que tem o seguro. Né? Então, independente da profissão, da função, da importância da renda dentro de casa ou não, o seguro ele é um conforto financeiro que vem justamente para resolver muitos pequenos problemas, né? Seja uma família, por exemplo, que a esposa ou a mãe ou a pessoa que está ali do outro lado vai precisar de um cuidador, vai precisar de uma fisioterapia, vai precisar de um cuidado especial, tudo isso é custo. Né? Por exemplo, minha esposa hoje tem uma pessoa que cuida de casa? Tem. Mas quem organiza a casa para a pessoa ir lá cuidar da casa? É ela. Então, e se não tiver? Aí essa pessoa que vai lá uma vez por semana vai ter que ir todo dia. Aí já não é mais a diarista, vai virar uma empregada doméstica, né? Uma secretária do lar mesmo, né? Vou falar o termo certo aqui, senão depois na internet vai me malhar aqui. Não é mais empregada, secretária do lar. Enfim. Então, a gente tem que estar preocupado com tudo isso. E no meu caso, eu sou o pilar, né? Então, se acontecer uma coisa comigo, aí lascou tudo. Então, eu preciso ter o seguro. E uma coisa também, assim, muito interessante, que assim, nunca o meu marido ia pensar que eu numa atividade física ali, tudo bem que o jiu-jitsu é muito luta e tal, mas eu faço o jiu-jitsu numa aula só eu e mais uma. Não é uma aula em grupo, não tem esse esforço ali de muita gente lutando. Então, assim, é uma coisa controlada, que eu não tô indo pra lutar nem nada. Eu tô indo pra realmente fazer o exercício. Né? E assim, numa coisa boba, onde eu poderia estar caindo numa escada, em qualquer lugar, eu poderia romper esse ligamento. E assim, quando que a gente pensaria que eu buscando a saúde na atividade física, eu ia ter uma queda que de certa forma foi muito comum e que fosse ser uma coisa que o seguro estaria cobrindo. Perfeito. Então assim, precisei de ficar na fisioterapia, vou precisar de operar agora, daqui mais pra frente, mas assim, já é uma coisa que já está totalmente controlada. Exato. E o dinheiro em si do seguro vai te ajudar com as despesas que o plano não está cobrindo ou não quer cobrir. Teve alguma coisa específica que você pode comentar com a gente, sem denegrir o plano de saúde, não precisa falar nem nome de empresa nenhuma, mas tem alguma coisa hoje que você fala, poxa, eu vou usar o dinheiro do seguro para isso? Como assim? No tratamento? No tratamento, isso, com o ocorrido. O que te ajudou no dinheiro do seguro? Pra ser sincera, como eu não estava esperando esse dinheiro, na época o André até brincou comigo, ele falou assim, escolhe alguma coisa aí que você tá querendo comprar por agora e tá. Eu falei, não, eu não estava esperando esse dinheiro, eu vou investir. E aí eu comprei um curso de investimento com esse dinheiro, não com esse dinheiro. Não com tudo. Mas assim, separei, comprei um curso de investimento bom, que vai me dar um acompanhamento de 6 meses. E eu vou pegar esse dinheiro e investir. Por quê? Era um dinheiro que eu não estava esperando. E assim, vou fazer investimento de alto risco
para que se caso não der certo, também não vai ser aquela coisa assim, nossa, eu perdi um dinheiro que estava separado para outra coisa. Sim. Então, assim, quem sabe desse dinheiro ainda... Olha isso, olha olha a mudança. Quando não precisar do dinheiro do seguro, invista. Enriqueça. Né? Olha Ajuda isso. a chegar mais rápido. E aí eu falei com ele, você tá vendo o investimento que foi... que você achava que não vai precisar, porque se precisar eu vou estar aqui para coordenar essa situação toda. Eu falei, você estaria aqui para coordenar, para me entregar 50 mil para eu investir com risco? Sim. Não estaria. Não estaria disposto a pagar esse preço, né? Dá 50 mil para eu investir aqui, por favor. Se eu perder tudo, não reclama. Né? Se eu perder tudo, não reclama. Continua trabalhando. Continua investindo em mim. Continua investindo em mim. E aí, como a cirurgia não é uma coisa de urgência, a gente está se organizando para um tempo que as crianças também estiverem de férias, ele não tiver com tanto movimento no consultório, para poder não ficar tão em aberto. Mas assim, se fosse uma cirurgia de urgência, eu tenho certeza que esse dinheiro, assim, ele estaria ali cobrindo a situação da cirurgia. Essas despesas, né? Até para ajudar com as crianças. Porque tudo envolve. Sim. É que lá em casa são 2 crianças. Então, assim, cada um horário diferente. Então, qualquer coisa que aconteça e saia fora desse contexto que já está por minha responsabilidade, eu também tenho que dar conta e rever os meus horários todos para poder fazer coisa extra. O trabalho extra da mãe nunca é contado também. Porque se uma criança precisa de ir para uma consulta e atrapalha o horário do inglês do outro ou da outra atividade do outro, é a gente que tem que se virar e dar conta também. Logística. Então, assim, é uma coisa que a gente não coloca isso no orçamento, porque a gente não cobra por isso. Sim. Mas que é uma economia gigantesca e que bom você ter um seguro para que caso você não consiga fazer isso, você coloque alguém que faça, pague por aquilo, sem tirar o dinheiro do bolso. Que já está destinado provisionado para isso. Né? Enfim, interessantíssimo. Nós temos muitos mitos aí na sociedade, principalmente empresário, ou quem é casado com alguém bem-sucedido, exatamente o que te falaram até hoje, né? Para que você vai fazer o seguro? Não precisa do seguro, tem plano de saúde, você é bem casado, tudo isso que você já ouviu. O que você pode falar para essas pessoas agora que falaram isso para você no passado, sobre a importância do seguro? Que tem que falar com a Carol. O que você falaria para pessoas iguais às pessoas que te falaram? Então, eu falaria o seguinte, não acreditem nessas pessoas, porque na hora que realmente acontece qualquer coisa e que você poderia ter uma assistência desse evento que você não quer que aconteça, você não vai pensar em outra coisa. A pessoa vai ter gente para te ajudar, vai ter a sua rede de apoio, vai ter o pilar da sua casa continuando sustentando tudo, vai. Mas eu tenho certeza absoluta, principalmente a nossa cultura brasileira, a gente sempre quer ganhar, a gente sempre quer dar um jeitinho, a gente sempre quer um desconto, a gente sempre quer conseguir algo que a gente não precisa gastar tanto para continuar tendo o que a gente tem. Então eu acho que vai muito por aí. Se você hoje tá na academia e você cai na academia, que é uma coisa simples que todo mundo tem que procurar fazer. Não precisa procurar um jiu-jitsu, mas uma academia, um pilates, que você tá subindo uma escada e cai, nessa hora que você cai, vai ter alguém ali falando assim aqui, deixa eu te falar, vou deixar 50 mil na sua conta, porque caso você precise, caso você queira uma fisioterapia na sua casa, ou caso você queira pagar um táxi para te levar numa fisioterapia, para você ter conforto, tratando do seu problema que você não procurou ter, você realmente vai ter alguém, ou o seu plano de saúde, ou o pilar da sua casa, vai falar com você isso? Toma aqui, ó. Porque aí você ainda vai falar com você assim, aí procura pra você gastar alguma coisa que você queira, até porque você tá no momento que você tá parada, faz alguma coisa pra distrair a sua mente. Sim. Se a pessoa tiver alguém que tenha. Não, meu amor, fica tranquila. Quando você caiu na academia, me liga que eu vou botar 50 mil na sua conta. Entendeu? Pode não ser 50 mil, mas depende que seja qualquer coisa que você não tá esperando, já é um extra. E esse extra, para você usar com cautela, você vai conseguir, de certa forma, aliviar um outro lado. Com certeza, com certeza. Carol, quer aproveitar o gancho, aproveitar que sua cliente, sua amiga está aqui
Fala um pouco da experiência dos sinistros que você tem feito, como foi com ela, a burocracia, quanto tempo demorou para conseguir fazer a indenização. Conta um pouquinho pra gente. O sinistro dela, como ela mesma já falou, foi um sinistro que fez meu coração saltar, né? E isso daí também é sobre o consultor, porque eu analiso e eu vejo, eu vivo sobre isso mesmo que ela falou, eu vivo o seguro e eu acompanho na unha. Foi como eu te falei, o meu cliente, ele é o meu cliente, não é o cliente da seguradora. Sim. Então eu vou lutar por ele até o final. É isso. E aí quando ela me mandou, né, o resultado, o laudo, ela pegou e falou assim, amiga, é isso daqui, vê se tem alguma coisa e tal. E eu vi, falei assim, tem. E é aqui que a gente vai brigar. E fiz todo o processo, toda a documentação, enviei tudo para a seguradora, veio a análise favorável. Não demorou, né, que a gente tem, toda a seguradora, são 30 dias úteis para analisar, não demorou os 30 dias, pagou até antes do esperado, e é aquela ansiedade, aquela felicidade que a gente tem de passar para o cliente. Cara, aquilo que eu te vendi, eu vou te pagar. É a promessa que eu te fiz de que se acontecer qualquer coisa com você, seja um acidente, assim, que a gente não espera, que muitas vezes acontece de uma tragédia ou um simples acidente num esporte no qual você saiu da sua casa, você foi praticar uma atividade física para sua saúde mesmo, sua saúde mental, e você nessa atividade você machuca, eu tô aqui. E isso é muito gratificante, poder falar para ela, minha amiga, você tá ganhando o que com isso? Eu não tô ganhando nada, eu tô simplesmente mostrando para você que lá atrás, o que eu falei pra você, poderia acontecer. E aconteceu. E tá aí, a prova e eu te paguei. Muito bom. Então, isso é muito gratificante. Missão, mesmo né? sem ser nada grave, né? Porque a gente se preocupa muito quando ela fala, fulano teve câncer, muito nova. A gente se preocupa com as doenças graves. Sim. Com as coisas com uma gravidade absurda que você acha que você vai ter uma doença em si, né? Sim. Pra precisar do seguro. Mas assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente uma situação tão corriqueira, tão comum, onde o que ela falou, que você tá indo para buscar sua saúde física, mental, numa coisa que normalmente você sai dali melhor. E o que ela falou é que assim, eu acho muito, o que eu senti é que assim, ela batalha mesmo. Ela tava sem dormir, ela tava me mandando mensagem desesperada, e eu falei com ela, calma que tá tudo bem, ok se não sair, a gente não tá esperando isso, mas tudo bem. E assim, o que eu achei é assim, é como se ela falasse assim, lembra a confiança que você depositou em mim lá atrás, quando todo mundo tava falando, não faz o seguro, não precisa. Hoje eu tô te provando que você confiou em mim e eu tô batalhando por você. E ela batalha não é por mim que sou amiga dela, que eu convivo com ela e eu vejo ela batalhando pelos clientes dela onde quer que eles estejam. Ela nunca viu um cliente fisicamente, pessoalmente, não convive, não tá com um cliente ali na casa dela pra ficar perturbando ela. Carol, e aí, meu seguro, não sei o quê. Porque, né, a gente que tem esse acesso mais fácil a ela, automaticamente a gente tem mais liberdade. Sim. Só que um cliente que tá fora, que tá longe, ela batalha do mesmo jeito. Porque eu já vi a gente em encontro de amigos, né? A gente na casa dela, ela falando, gente, peraí, eu preciso sair agora porque eu tô resolvendo um problema do meu segurado lá de não sei aonde. Falei, Carol, deixa pra amanhã. Não, eu preciso ir. Então, tipo assim, ela, no momento de lazer dela, ela se preocupa com um cliente que nem tá perguntando e tá indo lá. E eu não tô falando isso porque ela tá aqui na minha frente, que é minha amiga. Porque se eu não estivesse vivendo isso, eu simplesmente ia pegar meu seguro, meu dinheiro do seguro, falar, Carol, então tá bom pra mim, eu tô finalizando. Que eu fiz o contrário. Eu falei com ela, agora que eu ganhei isso aí, vamos aumentar o seguro, é eu óbvio. Quero melhorar a experiência. A experiência. A experiência foi maravilhosa. Eu tô agora investindo esse dinheiro. Então, com esse investimento, pode ser que eu queira viver mais em perigo. Então, eu ainda falei com ela, falei, Carol, vê todas as possibilidades de perigo que pode acontecer normalmente, inclui no meu seguro, não inclui só coisa
absurda, não. Inclui coisa comum. Tem no meu seguro para eu atravessar a rua, por acaso, em plena segunda-feira, para poder, se eu quiser ir para um lugar e cair. Tem. Entendeu? Tem. Aí eu falei, Eu tenho tudo. Isso aqui eu acho que não, Carol, precisa tudo. Agora eu quero tudo, bota DIT, bota tudo que tiver que colocar. É isso. O melhor é despertar. O melhor despertar é o sinistro. É o né? sinistro. É receber o dinheiro do receber o seguro. dinheiro. Não tem como uma pessoa que recebe um seguro, ela não virar um fã do seguro. Porque, apesar de ser um sinistro, no momento aparentemente de dor, aquela dor, quando eu recebo o sinistro, tem uma tranquilidade, uma paz. É absurdo. É absurdo, Sarador. É absurdo. Eu falo até para quando é um caso mais grave, né, de um câncer, um infarto, ou um acidente que é irreversível, às vezes fica infelizmente inválido, né, incapaz. A gente fala, o dinheiro do seguro não vai trazer aquela paz de volta. Não tem como, eu não vou tirar o câncer da pessoa, eu não vou te devolver uma perna que você amputou, não tem como, né? Papo chato? Parece, mas a gente tem que falar sobre isso. Só que já basta a dor do trauma ou da doença. Não tira a dor da pessoa, mas traga esse conforto financeiro. Porque em muitos casos que as pessoas descobrem uma doença ou sofrem um acidente, vem a depressão. E na depressão, por que acontece a depressão? Esse assunto é sério, é estatístico inclusive. A maioria das pessoas que lesam a família ou a estrutura patrimonial por conta de um acidente, uma doença que ela viveu, ela entra em fase de depressão por achar que ela é culpada pela perda do dinheiro, do patrimônio que a família está se esvaindo por condição dela. E aí ela às vezes prefere a morte até que a família continue gastando dinheiro, abrir vaquinha online para manter ela. Então o seguro de vida, ele é muito sobre isso, sobre esse conforto, de você ter a tranquilidade, a paz de espírito, a consciência tranquila, de que se acontecer alguma coisa com você, a família não vai precisar vender patrimônio, vender casa, vender carro, abrir voo e vaquinha online, nada contra, quem precisa, ok? Não teve a oportunidade de saber que existia nosso trabalho. Mas para quem teve oportunidade ou nega uma conversa séria dessa, aí tá pedindo para sofrer. O seguro entra como se fosse um cuidador, né? É literalmente uma pessoa para pagar suas contas quando você não pode. E não se sentir culpado. Falo que é o anjo da guarda financeiro. Ele vem como um anjo da guarda, cuidando das finanças. Não tem como, né? Eu vou precisar, né, a gente fazer os nossos encerramentos e agradecimentos. Carol, para quem quiser te procurar, te acha onde? Seu @, WhatsApp. Depois a gente vai deixar tudo no vídeo editado. Me acha numa quadra de beach tênis. Tô brincando. Aonde é a quadra de beach tênis? Tem o endereço. Temos o endereço, tô brincando. Aonde me achar, né? Tem o meu Instagram, que no meu Instagram, CarolVB_, e no meu Instagram tem o meu contato, que fala direto comigo. E aí a gente agenda uma reunião, o melhor dia para o cliente, né, dentro da minha possibilidade de agenda, e aí a gente faz a reunião para eu poder fazer o levantamento dos dados e montar algo realmente de acordo com o perfil de cada cliente. Perfeito. Importante, como que é? @CarolVB_. Carol com K. Carol com K. Que não é a Que não é a Carol com K, é a Carol eu mesma. Eu não podia perder esse trocadilho. Todo mundo. Muito bom. E aí, você, né, quer deixar algum recado ou algum contato seu, né? Eu não sei exatamente tudo que você faz, né, do que você cuida, mas se quiser também aproveita o espaço, pode levar para o pessoal. Então, hoje em dia eu trabalho mais na área de empresariar umas salas que a gente tem do ramo da beleza, saúde, cuidado, estética, para aluguel de salas, e a gente já aluga salas montadas. E todas as salas são no mesmo prédio para facilitar essa questão do cliente que entra, vai fazer um procedimento, faz outro, como se fosse umas salas de coworking. Ok. E aí, o que eu tenho para falar é isso, não acreditem nas incertezas da vida. Tenham certeza que o dia que você precisar, o que vai dar certo foi o que você plantou. Não adianta você querer colher aquilo que você não plantou. Então, ok, o seguro é um investimento, você vai precisar gastar um dinheiro, separar uma parte, que no meu caso, graças a Deus, é 10% do que eu pago do plano de saúde, né? Então, assim, é uma coisa viável, e a Carol, ela pega esses detalhes para montar uma coisa viável, que vai ficar uma coisa que não vai comprometer o seu orçamento, mas vai te dar essa segurança. Então, assim, planta essa semente, porque na hora que você precisar, ela vai dar frutos e frutos bons. E você não vai precisar de
buscar outras situações, porque o seguro vai te dar uma segurança ali bem completa. Então, a frase que eu tenho é essa: não adianta você achar que não vai acontecer com você, porque nos momentos mais incertos pode acontecer, e na hora que isso acontecer, se você tiver um seguro, você consegue amenizar até a dor que você está sentindo ali na hora. Sem dúvida. E você falou que você tem salas para quem quiser investir aqui em Santo Antônio de Pádua, né, no Rio, ou é de fora, quer investir aqui, ou é da região, está procurando uma sala, como que a gente acha? Pode entrar em contato no Instagram, o Instagram é @estúdio Make Me an Angel, e a gente fica bem no centro da cidade, num bairro que é o Beira Rio, ali onde o pessoal já conhece da vida noturna ali, que são os melhores barzinhos. A gente está bem na rua da frente, Legal. Perto de um mercado grande, então assim, fácil de achar, e as salas estão disponíveis, montadas. Hoje a gente conta com 17 salas nesse mesmo prédio, onde tem diversos serviços ali, e as salas são independentes, então a pessoa pode alugar sala por hora, período ou por mês. E o fluxo de clientes ali é bem intenso, porque o cliente vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Bacana. Junto. A troca de network, né? Importante. Carol, pra gente fazer o seu encerramento, eu tenho um momento no nosso canal, que é o momento Me Segure, que eu vou falar, que é o meu bordão. O que é o momento Me Segure que eu vou falar? É aquilo que tá engasgado. Ai, meu pai. Sabe aquilo que é o Me Segure? Não, não quero que me segure não, mas é justamente o trocadilho do bordão, né? Sim. Então, qual é o momento Me Segure que eu vou falar da Carol para o público? Me segure que eu vou falar. Que mundo que você tá, que você ainda não se preocupa com a responsabilidade financeira dentro da sua casa. Que você às vezes prefere proteger um carro, que às vezes você prefere proteger a capinha do seu celular com uma película, mas não protege a sua família, não protege a sua esposa, não protege os seus filhos. Eu só preciso de uma coisa vindo da sua parte: a confiança. Confiança da gente marcar uma reunião e eu poder falar com vocês sobre tudo isso. Para você se proteger a sua renda e entender que o seguro de vida hoje não é um luxo, é uma necessidade. É um investimento na sua vida e um investimento na vida da sua família. Tô te esperando. Muito bom, Carol. É isso aí, o momento Me Segure. Me segure que eu vou falar, tem que soltar aquele verbo mesmo para as pessoas ouvirem, falar, quero falar com a Carol. Gostei, deu seu recado. E da minha parte, né, quero agradecer mais uma vez por mais um episódio, Papai do Céu. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor. E como mensagem de encerramento, não posso deixar a minha mensagem clássica padrão. Que a paz do Senhor permaneça em seus corações, em seus lares, assim como está escrito em Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lembre-se, cuidar da nossa família é nos protegermos. E não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também um ato de fé e amor. Deus nos deu sabedoria para sermos prudentes e vigilantes. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Até o próximo encontro aqui no Me Segure. Fique em paz, a paz de Cristo e sempre seguros na mão do Pai. Amém. Amém.